Graça e paz, irmãos. Hoje começamos o nosso momento Lições da EBD. É um encontro diário que nós teremos, como já havia dito, para meditarmos nas leituras bíblicas diárias que nós temos na nossa revista Escola Bíblica Dominical. Uma forma de auxiliar o irmão a poder refletir no texto bíblico e também meditar nas lições que nós temos preparado, as lições que acontecem na Escola Bíblica Dominical. Por isso, todos os dias, nós estaremos compartilhando essas leituras, fazendo algumas reflexões breves, para que você possa, na sua devocional, desenvolver o hábito de não somente ler mais a Bíblia, mas também entender alguns pontos essenciais para compreender o objetivo da nossa lição de Escola Bíblica Dominical, ok? Então, nesse momento, eu quero partilhar com você, baseado no texto da primeira leitura, que é ali em Colossenses capítulo 1, de 1 a 8. O tema da lição da Escola Bíblica Dominical, que começa no próximo domingo, é os combates do ministério cristão. E esse é o tema para a lição de domingo. Domingo que eu falo, dia hoje, deixa eu ver aqui no meu calendário para não errar a data e falar e ser equivocado com você. Hoje é dia 15, dia 21 de junho, aonde estaremos falando sobre Colossenses. Não é? O livro de Colossenses, o apóstolo Paulo ensinando aquela igreja sobre os combates no ministério cristão, além de outros temas, outros assuntos que estaremos tratando, ok? A leitura de hoje é a leitura de Colossenses capítulo 1, de 1 a 8. Esta leitura, ela apresenta a saudação do apóstolo Paulo e a forma como ele se alegra dando ações de graças pela vida da igreja. Ele mostra os motivos por que ele se alegra em poder conversar, mandar esta carta com os irmãos ali de Colossenses. Vamos ler esse texto. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes dois primeiros versos do apóstolo Paulo, do livro de Colossenses, é uma saudação tradicional que ele tinha, era o hábito de saudar as igrejas. Não era mecânico, mas era a forma como ele se dirigia aos irmãos em Cristo, independentemente da circunstância ou do motivo de sua carta. Ele também insere o nome de Timóteo, Timóteo que é o Timóteo, que nós temos dois livros no Novo Testamento, 1º e 2º Timóteo, que o apóstolo Paulo posteriormente escreve para ele, orientando-o a como dirigir a igreja local na qual ele estava à frente. Neste momento, Timóteo está com Paulo, e eles fazem esta saudação aos irmãos em Cristo ali em Colossos. Continuamos o texto do verso 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Aqui nestes versos, do verso 3 até o verso 5, o apóstolo Paulo, ele está então no bojo da sua gratidão a Deus pela vida da igreja. Ele expressa as razões da sua gratidão. Por que ele estava tão agradecido? E nós vamos ver esses elementos essenciais mais um pouco à frente. Por fim, nos versos finais, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Agora ele introduz, nesses 3 últimos versos, algumas observações importantes. Primeiro, a mesma graça que alcançou aquela igreja está
alcançando outras pessoas, outros povos ao redor do mundo conhecido daquela época. É importante nós sempre nos lembrarmos que nós estamos falando ali do primeiro século depois da morte de Jesus, no período em que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Então, o apóstolo Paulo escreve no mundo conhecido. O mundo conhecido ali era a região da Ásia, hoje Turquia, aquela região, a região da Grécia, não é, onde o apóstolo Paulo fez as suas viagens missionárias até Roma, e também ali no norte do Egito. Este era o mundo conhecido, também atingindo a região que hoje é conhecida como Iraque, antigamente região da Nabucodonosor, né, e também Síria e a Síria. Então, naquela região da Ásia e também a região parte da Europa e o norte da África. Esse era o mundo conhecido do apóstolo Paulo, ok? Então, esses textos nos dão uma compreensão da gratidão de Paulo pela vida daquela igreja, do reconhecimento que o evangelho está alcançando o mundo conhecido e que havia uma relação muito próxima com aquela igreja através de um servo chamado, um irmão em Cristo, chamado Epáfras, que foi um cooperador e ministro da igreja. Então Epáfras era o pastor daquela igreja e que Paulo ajudava, orientava e acompanhava. Paulo, então, recebe as informações de Epáfras acerca da igreja de Colossos. Pensando nisto, refletindo nesse texto, vamos pensar então os elementos essenciais para o combate no ministério cristão, que é aqui que se destaca, ok? Nessa introdução. O tema da nossa revista, do nosso estudo dominical, é o combate no ministério cristão. E aqui eu destaco elementos essenciais para nós podermos ter um combate adequado, um combate que existe, que é real, não provocado por nós, mas por causa da resistência do inimigo, nós temos que estar preparados para esse combate. Quais são esses elementos? Primeiro, fé em Cristo. Segundo, amor pelos irmãos. Terceiro, convicção na esperança. Quarto, atenção à palavra do Evangelho. E o último, testemunho comprovado. São esses 5 elementos que nós vemos aqui sendo destacados dentro destes 8 versos de Colossenses 1, de 1 a 8. Pensando nisso, então, primeiro elemento, fé em Cristo. Para podermos ter um combate adequado no nosso ministério, entenda, ministério aqui não é necessariamente pastoral. Todo crente em Jesus Cristo é ministro, porque nós, a partir da palavra de Deus, somos sacerdotes. Cada um de nós tem a Bíblia, estuda e compartilha. E o nosso ministério, aquilo que ministramos em nome de Deus, é o Evangelho. Então, todo crente em Jesus Cristo exerce uma função ministerial. Alguns, uma função ministerial específica, como, por exemplo, o pastorado, que é o trabalho com outros ministros. A ideia é sempre esta. Sempre importante ter isto. Está ligado com responsabilidade, não com função. Não é cargo, é responsabilidade, vocação que Deus nos dá, condição que Deus nos dá para podermos exercer o trabalho que Ele nos comissiona e nos direciona a fazer. Então, o primeiro elemento para podermos exercer um combate sadio, fé em Cristo. Olha o que Paulo disse: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Paulo agradecia muito, porque o que ele ouvia era a fé que eles tinham. E isso trazia ao coração dele muita alegria. Importante nós, aqui não aparece, mas vai aparecer agora, segundo ponto, segundo elemento, amor pelos irmãos. Veja o texto aí. Sempre agradecemos a Deus, e continua a ideia, tá bom? Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, do amor por todos os santos. Olha a outra notícia que o apóstolo Paulo ouvia de Epáfras.
Era um povo que tinha uma fé em Cristo, excelente elemento para o combate, para mantermos firmes no trabalho. Segundo, amor pelos irmãos. Essa palavra amor aqui, a ideia é amor de ágape, muitas vezes traduzido como amor caridade ou amor sacrificial. A ideia de sacrificial não é você se matar para amar o próximo, mas você muitas vezes renunciar ao seu conforto para que teu irmão possa ter o que é necessário. É esse tipo de amor que Paulo está falando e que eu ouvi o testemunho de que essa igreja praticava. Terceiro lugar, convicção na esperança. Olha que o texto, ele sempre agradece. É a gratidão dele, olha lá. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Aquela igreja tinha no seu coração, aqueles irmãos tinham no seu coração, na sua mente, essa esperança. Eles sabiam que há um lugar reservado para eles nos céus. Isso se chama convicção, convicção na esperança. Esperança aonde você duvida não é esperança. É expectativa, é desejo, é uma ideia. Talvez dê certo, talvez não dê. A esperança em Deus é certeza de que algo vai acontecer, porque a sua fonte é a fé em Cristo, que nos dá certeza das coisas que esperamos. Portanto, lembre-se disso. Terceiro elemento, para podermos combater firmemente em nome de Jesus o ministério cristão. Convicção na esperança. Deus tem algo, um lugar melhor para você. Sempre terá. Lá na eternidade, nos céus. Aqui, Deus abençoa você a trabalhar para alcançar algo melhor. E isso ele faz. Ele não vai te dar de mão beijada, não. O que ele já lhe deu, entre aspas, de mão beijada, foi os céus. Através do sacrifício de Jesus. Então você não fez nada para ter isso. Não fará nada para ter isso. Você não tem poder, nem eu temos poder de alcançar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa para ter garantia nos céus. O que nos garante os céus é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados. O que devemos fazer é realmente reconhecer o nosso pecado e pedir perdão e entregar a nossa vida a Jesus Cristo e viver esta vida como ministro cristão, ministra cristão. Ok? Então, convicção na esperança. Todo crente em Jesus sabe que tem um lugar nos céus. Quarto lugar, vamos para o quarto e penúltimo, atenção à palavra do Evangelho. Paulo fala, sempre agradecemos a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois o Evangelho chegou até vocês. Vocês ouviram a palavra do Evangelho e deram atenção. Não é ouvir sobre religião, não é ouvir sobre o poder de um determinado pastor ou missionário. Quem fica seguindo o pastor e missionário sem ter o evangelho da graça na vida, está seguindo homens, está perdido, é cego carregando cego. O que nos leva a podermos ter um relacionamento com Deus é conhecermos, é ouvirmos, aceitarmos o evangelho da graça. Em outras traduções, a palavra está aqueles que ouviram a palavra do evangelho. Evangelho é boa nova. Qual foi a boa nova? Deus não mais castigará as pessoas que crerem em Jesus Cristo, porque Cristo Jesus morreu na cruz por elas. A boa nova é que o céu está à disposição. E que podemos viver esse céu aqui, se Jesus for parte de nossas vidas. Olha, o evangelho que chegou até vocês. Atenção ao evangelho, preste muita atenção. Sempre que você estiver no serviço, no seu trabalho, na sua família, preste atenção no que Deus tem a ensinar na sua palavra, pois ele sempre tem uma instrução para direcionar a sua vida. Vamos em frente. E quinto lugar, quinto e último, testemunho comprovado. O que é isso? Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar, pois vocês o aprenderam de Epáfras, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Olha que maravilha. No verso 6,
se você se lembra, fala que Paulo agradece e fica feliz porque o evangelho agora alcançou o mundo. E como alcançou o mundo, alcançou eles também. E a grande bênção é de que esta compreensão que aquela igreja tinha estava causando um impacto em volta das pessoas que estavam à sua volta. E Epáfras testemunha isso. Portanto, nós como crentes em Jesus Cristo, temos que dar um testemunho comprovado. Isto é, o que eu faço, meu irmão tem que dizer, é verdade, ele está fazendo isso mesmo. É verdade, eu o vi orando. É verdade, ele estava me visitando. É verdade, ele me socorreu quando eu precisava. É verdade, eu vi ele falando de Jesus para fulano. Testemunho comprovado. Se queremos vencer, superar, enfrentar, ser vitorioso nesta batalha diária, na batalha do ministério cristão, nós precisamos estabelecer estes 5 elementos como importantes nas nossas vidas. Guarde isso em seu coração e não se esqueça. Olha o que diz o verso 6. Por todo mundo este evangelho foi frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam que a graça de Deus, entenderam e ouviram a graça de Deus em toda a sua verdade. Deixe essa graça controlar a sua maneira de raciocinar. Quando eu falo controlar, não é você não pensar, é pensar. Medite. Deixe este evangelho tomar conta da sua vida, porque lá naquele mundo conhecido, o evangelho conheceu. Hoje o mundo é muito maior e o evangelho continua alcançando as pessoas com toda a verdade de Deus. Que Deus te abençoe e que a verdade de Deus esteja orientando a sua vida em cada momento e em cada circunstância. Amém. E, se Deus permitir, amanhã estaremos mais uma vez juntos, meditando no segundo texto de Colossenses que fala sobre este combate no ministério cristão. Que Deus os abençoe. Até amanhã.